Glória a Deus. Nós temos estado a falar sobre a direção de Deus e, e vamos falar outra vez sobre direção de Deus, agora três, mas eu quero falar sobre algo muito específico. Eu quero falar sobre anjos. E vamos a Gênesis 16:6. Vemos logo no princípio da Bíblia os anjos a atuarem. Quem são anjos? Existem dois tipos, quer dizer, já não falo das graduações de anjos, mas existem dois tipos de anjos: anjos caídos, que são os demónios, e anjos de Deus que servem perante o Altíssimo e que nos ajudam a nós também. É impressionante você compreender que os anjos estão sempre ao nosso redor e nos ajudam em tudo. E se nós tivermos discernimento e perceber isso, a nossa vida vamos andar com muito mais confiança porque sabemos que estamos a ser guardados por anjos. Eu quero que nós agora vamos abrir em Gênesis 16:6, foi o que eu disse, e eu quero-vos dar para você entender o que é que aconteceu até agora. Abraão, Deus tinha chamado Abraão, Sarai, sua mulher, era estéril, não tinha filhos, e Deus disse que lhe queria dar um filho a Abraão. E Sarai entendeu aquilo de uma outra forma, não como ela tivesse um filho, mas que tinha que arranjar uma maneira terrena de resolver o problema. E então deu a Agar, sua serva, a Abraão, para que Abraão tivesse um filho através dela. Agar engravidou e por causa de engravidar e a sua patroa, Sarai, sua patroa, não ter nunca engravidado, começou a tratá-la com desdém, a tratá-la como se fosse superior a ela, porque ela estava grávida de Abraão e ela não, e a sua senhora não estava. Sarai não gostou nada disso e foi falar com Abraão e ela disse que ela tinha errado. E Abraão respondeu a Sarai. E eu quero ler a resposta de Abraão e tudo o que aconteceu depois disso. Gênesis 16:6. E disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela, a serva, fugiu de sua face. Porquê é que eu estou a trazer esta passagem? Porque é a primeira vez na Bíblia que se ouve falar de um anjo. É a primeira vez. E vejam o que é que aconteceu. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. A primeira vez que o anjo do Senhor aparece e é falado na Bíblia, é para livrar alguém, para trazer à pessoa a consciência que estava errada, que tinha que mudar a sua atitude, que a atitude que ela se achava melhor que a sua senhora estava errada e que ela tinha que mudar. Quantas vezes nós não precisávamos de um anjo nos chegar ao pé de nós e mostrar quanto errados nós estamos? Você pode pensar assim: não, mas eu estou certo. E eu pergunto: e você está? Eu busco saber de Deus se eu estou certo ou se estou errado perante Deus, se alguma coisa eu fiz. Por isso eu oro quantas vezes.
e oro e digo, Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz, e eu perdoo também todas as pessoas que me magoaram e me ofenderam, porque eu não quero ressentimentos no meu coração. Eu quero o meu coração livre, para que eu possa estar perante Deus. Porque se eu não tiver o meu coração livre, eu não posso estar perante Deus. E Ele não me perdoa a mim, e não me perdoando, tudo de mal me pode acontecer. Então um anjo apareceu a esta mulher e disse, volta, humilha-te. Versículo 9. Então disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Às vezes não é fácil. As circunstâncias da vida às vezes não é fácil. Nós às vezes, quando chegamos a uma determinada idade, a uma determinada altura das nossas vidas, ou uma determinada posição, pensamos que não nos podem fazer assim, não nos podem tratar assim. Será que é Deus? Ou antes, será que é os homens? Ou é Deus? Eu creio que todos nós queremos andar com Deus. Eu creio que todos nós queremos a direção de Deus. Mas para isso tem que haver humilhação. A pessoa tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo Deus nos exalte. Isto vai fazer com que tudo aquilo que nós achamos e vemos que está errado e que Deus sabe que está errado e muitas vezes que Deus nos mostra que está errado, Deus também sabe. Mas quer ver até que ponto é que nós mantemos a nossa posição de submissão perante as pessoas, mesmo pessoas que estão erradas, para que Ele possa fazer em nós e moldar em nós um coração de servos e não um coração de que sou maior que o outro, porque não fiz isto, não fiz aquilo. Esqueça isso. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Há pouco eu li uma coisa que eu achei. Nós aceitamos Jesus e Jesus se torna nosso Salvador. Mas tem que chegar o dia em que Ele se torna nosso Senhor. E então aí a nossa submissão a Ele é total. Porque quando aceitamos Jesus, Ele se torna nosso Salvador. Mas só quando o aceitamos como nosso Senhor, nos submetemos a Ele, à sua vontade, à sua direção, então Ele se torna nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ao longo da minha vida cristã, eu tenho tido algumas experiências que Deus me tem permitido que eu veja o mundo espiritual. Algumas partes, uma vez eu lembro-me, logo ao princípio de eu aceitar Jesus, eu lembro-me que nós estávamos numa reunião de oração e quando eu saí da reunião, à porta dessa reunião, eu fechei os meus olhos e olhava para o lado e fazia assim com a minha mão e dizia, está aqui uma coisa muito forte e muito poderosa que atravessa o teto. O teto, normalmente de casas, tem para aí 2,80 m, 2,60 m, 2,50 m, depende da casa. Mas o sítio onde nós estávamos era a igreja, era um armazém, em que a altura de pé direito era muito alto, tinha para aí 5 metros, e o que eu via atravessava o teto. Algo muito poderoso e muito forte, eu que eu sentia ali. Mas de bem, não de mal. Sentia paz, mas sentia algo muito poderoso e forte. E estava, por assim, a guardar a porta por onde nós tínhamos entrado a ir orar. Todos nós temos anjos que nos protegem. Eu quero vos levar lá, para você entender o que eu estou a dizer.
Salmos 34, 7. Salmos, vamos a Salmos 30, nós já vamos voltar a Gênesis, vamos agora a Salmos, meio da Bíblia, Salmos 34, não foi o que eu disse? Creio que sim, versículo 7. É isso mesmo. Salmos 34, versículo 7. E o que está aqui escrito é: um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Portanto, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Dos que o temem a Deus, dos que buscam a Deus, dos que confiam em Deus. Perdão, e os livra. Eu lembro-me de um testemunho que eu ouvi de uma rapariga que ia passar numa determinada rua e ela olhou e viu um homem. Esta rapariga é uma rapariga cristã. E ela passou. Mais tarde, veio a saber nas notícias que naquela rua onde ela passou houve uma rapariga que tinha sido violada. Ela achou aquilo tudo muito estranho, mas ele disse: mas eu passei nessa mesma rua, nesse mesmo dia. Realmente vi lá uma pessoa, mas não liguei, continuei no meu caminho. Mas aquilo tocava no seu interior e até que tentar descobrir porquê. E tentou falar com aquele homem. E quando falou com aquele homem, perguntou: "Então, mas você violou aquela rapariga?" E ele disse: "Sim." "Mas eu passei nesse mesmo dia lá." E ele disse: "Sim, eu via." "Você me viu?" "Mas a mim não me tocou." "Pois não. Você tinha duas pessoas ao seu lado." E ela ficou pensativa: "Mas eu não tinha ninguém comigo." Nós é que pensamos que estamos sempre sozinhos, mas é mentira. Nunca estamos sozinhos. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu, antes de ser guarda noturno, eu conduzi para um guarda noturno. Isto em 86, 87. Em fevereiro, portanto, em 86, mais em 86. Em 87, em fevereiro de 87, eu entrei para guarda noturno. E quando fui condutor, eram zonas naquela altura, e a altura que era, em 86, era tremendo. Todas as noites nós tínhamos problemas. Todas as noites. Todas as noites andávamos com o carro a farar de um lado para o outro, todas as noites andávamos a correr, a deter indivíduos, era tremendo. Tremendo mesmo. De tal forma a ânsia de tudo aquilo, de andar, ah, e a minha alimentação, como eu estava a trabalhar também de noite e continuava a fazer os mesmos horários de refeições, depois eu tive que alterar tudo isso para poder salvaguardar o meu corpo. E eu, na altura, lembro-me que até fiquei com uma úlcera, na altura, uma úlcera no duodeno, por causa disso. As paredes do meu estômago esfregavam-me quase uma na outra, pela ânsia que eu andava, por causa de tudo aquilo que nós passávamos. Isto tudo à conclusão que eu depois fui guarda, isto eu andava acompanhado, mas depois fui guarda noturno, e os guardas noturnos andam sozinhos. E andando sozinho como guarda noturno é muito diferente. Nós a cada barulho, os nossos, ah, ah, os nossos sentidos aumentam em todo lado. Ninguém é corajoso o suficiente ou pensa que nenhum mal sucederá. Mas naquela altura eu andava com todos os sentidos alerta enquanto estava a trabalhar. Lembro-me, por exemplo, que andava de rádio aceso sempre, para ter sempre o barulho.
Mas depois que eu aceitei Jesus, alguma coisa mudou. E quando me sentava no carro, sentia que alguém estava ao meu lado. Eu já não me sentia sozinho. Por isso é que deixei, quer dizer, uma vez ou outra ouvi a rádio, mas raramente deixei de ouvir. Porque eu sabia que estava, eu sentia que estava acompanhado. Por isso as coisas que eu fiz, o livramento que Deus sempre me deu, o mal que nunca me sucedeu, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam, daqueles que o servem e os livra. Os anjos são espíritos ministradores. Mas, vamos ler. Vamos a Hebreus. Hebreus 1, 13. Vamos lá para o quase final da Bíblia. Hebreus 1, 13. Paulo, uma carta escrita aos Hebreus, mostra o que é que os anjos são para os Hebreus. E diz aqui, Hebreus 1, 13: E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo aos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem é que vai herdar a salvação? Será eu? Será você? Então, os espíritos ministradores são os anjos que são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. É para nós. É para nos ajudar. Os anjos foram criados por Deus. Nessa criação por Deus, Deus criou anjos de toda a espécie, toda a forma, e não é aqui, não vamos estudar sobre isso, mas eu quero vos dizer que eu nunca vi anjos com asas, mas eu também nunca os vi a voar. Os anjos, como nós vemos, às vezes vemos em caricaturas e tudo mais, e vê-se os anjinhos gordinhos com asinhas e com uma flecha, não é? Um arco e uma flecha tipo cupido. Eu nunca vi nada assim. Todos os anjos que eu vi são parecidos com homens, só com vestimentas tipo túnicas. Foi sempre o que eu vi. Não foram muitos, mas sei que a presença de Deus se faz notar e se sente. E você que aceitou Jesus, você tem um anjo perto de si. Se calhar o seu anjo pode não ter muito trabalho porque você também não o põe a trabalhar. Mas você tem que ver que Deus o pôs ao seu lado para o proteger. Agora tente entender uma coisa. Todas as coisas têm consequências. E você pode dizer, então, mas porquê é que não me protegeu nesta situação, ou naquela situação, ou neste sítio, ou naquele sítio? Você tem que entender que todos nós temos consequências dos atos que nós fazemos. E você pode dizer, mas será que eu fiz alguma coisa para merecer isto? Não tem a ver com merecimento, tem a ver mais como consequência. Eu penso que é a lei de Newton, não é? Eu estou a olhar para um dos meus filhos, é a lei de Newton. Ação-reação é a lei de Newton, não é? Creio que sim. A lei de Newton diz que perante uma força feita sobre um determinado objeto, esse objeto vai reagir da mesma forma. Portanto, quando nós empurramos uma bola, a força que fizermos sobre essa bola, ela vai ter uma reação de rolar com a mesma intensidade da qual que nós empurramos. Isso quer dizer que os nossos atos têm consequências.
Agora você tenta entender uma coisa. Você errou. Você apercebeu-se disso. Isto é muito importante. Aperceber-se do que errou. E você pediu perdão a Deus. Foi apagado da sua vida o seu erro. Agora o que acontece algumas vezes é que nós não nos apercebemos do que fizemos. Quando não nos apercebemos, há consequências por causa disso. Porque vai haver sempre consequências. Então o que é que devemos fazer? Exatamente o que eu faço. Buscar saber de Deus se alguma coisa de errado fizemos. Pedir perdão a Deus. Perdoar as outras pessoas. Isto é muito importante. Ainda hoje, não sei se foi hoje, foi ontem, falei com uma pessoa que soube de um amigo meu que está hospitalizado. E eu estava a falar, esse outro meu amigo, a dizer que ele está em coma. E eu, como sabe que eu creio em Deus, ele diz, põe lá uma cunha a Deus por ele. E eu disse, eu sei o que se passa na vida dessa outra pessoa. Eu disse, eu tenho que falar com ele primeiro. Porque senão tudo o que eu vou fazer não vai servir de nada. Tudo o que eu vou orar, tudo o que eu vou pedir não vai servir de nada. Se a pessoa não perdoar, é que não vai servir absolutamente. Porque a Bíblia diz, se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. Você que me está a ouvir, se você lembra-se de algum ressentimento, seja para quem for, não importa a pessoa que seja. Mas fizeram isto e eu não gostei, fizeram daquilo e eu não gostei. Agarre, mencione o nome de todas as pessoas e diga a esta pessoa, pai, eu perdoo em nome de Jesus. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Você decide perdoar, assim como decide aceitar Jesus. Você não sente, você decide. Perdoar é da mesma forma, é uma decisão. Então perdoa todas as pessoas, a todas, aquelas que você se lembra, toda aquela pessoa que lhe fez mal, mesmo o seu familiar, mesmo quando você se lembra, fizeram isto, eu não gostei, perdoa. Diga mesmo, pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. A outra pessoa que lhe fez mal, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Eu perdoo, mas e para esquecer, deixe Deus fazer isso. Perdoo, perdoo, perdoo. Para que o anjo do Senhor esteja sempre ao seu lado e o proteja de tudo. Perdoo. É muito importante. E lembro-me que Deus me revelava algumas coisas e houve uma altura que parou de revelar e eu não percebia porquê. Eu estava incendiado por dentro. Não estava a perdoar. Eu não estava a perdoar, por isso não estava a ter direção nenhuma. Mas quando perdoei, essa direção veio. Se entende? Se nós perdoarmos aos homens, Deus nos perdoa. Para a cura, para qualquer outra área da sua vida, isto é a fase principal. Para o começo de tudo, é perdoar. Eu quero vos mostrar mais anjos. Vamos agora abrir em Gênesis 19, 15. Gênesis 19, 15. O que é que aconteceu? Abraão estava sentado e apareceu Deus, a Trindade Divina apareceu a ele. Eles falaram um pouco
E depois dois anjos de Deus que estavam com Deus foram, ou antes, eu creio, que nós até, eu posso ler, e vieram dois anjos, não, aqui já é outra parte. Portanto, eles, estava a Trindade Divina com Abraão e tiveram a falar e depois foram para a cidade de Sodoma. E aqui no versículo 1 diz, e vieram dois anjos a Sodoma à tarde. E eu quero-vos ler o que é que aconteceu. Os anjos entraram na cidade, a depravação moral na cidade e malícia e maldade no povo daquela cidade era muito grande, mesmo muito grande, a ponto tal que Deus queria fazer justiça sobre a cidade, Sodoma e Gomorra, e então os anjos foram enviados para tirar Ló, o sobrinho de Abraão, para tirar da cidade. E aqui está em Gênesis 19:15 e diz: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Mais uma vez, os anjos foram enviados para livramento. Exatamente para aquilo que eles foram feitos, para livrar, para proteger. Mais outra passagem, vemos outra vez, livramento. Eu quero, vamos continuar e vamos ver outra passagem. Vamos já a Gênesis 21:17. Gênesis 21:17. E em Gênesis 21:17, o que é que aconteceu aqui? Outra vez Agar. Outra vez Agar, o filho de Agar, estava a tratar mal Isaac, o filho de Abraão e de Sarai, e de Sara, agora Sara. Estava a tratar mal e Sara não gostou. E então queria que esse filho de Abraão e de Agar, que se fosse embora dali. Abraão ficou um pouco renitente, mas Deus disse para ouvir a voz da sua mulher e então despediu-os, mandou-os embora com algumas coisas e com bebida, com água, mas eles estavam num parque descampado e não havia água suficiente e então bebeu e deu de beber ao menino, a mãe, a Ismael, e Agar afastou-se para longe. E Agar deu de beber ao menino, meteu debaixo de uma árvore e fugiu. E não fugiu, foi para mais longe, porque diz que não queria ver o menino morrer. E agora aparece um anjo outra vez, outro anjo, para mais livramento. Gênesis 21:17. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Mais uma vez, um anjo do Senhor, com livramento. Eu quero que você entenda que Deus criou os exércitos dos céus, com anjos também, para que eles sejam proteção para nós. Eles são a nossa proteção em tudo, em todo lugar. Onde nós estivermos, por onde nós vamos. Eles foram proteção para Jesus. Porque quando Jesus, depois de ser tentado no deserto, depois de ser tentado e ter expulsado o diabo, os anjos vieram e serviram-no. Os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem para o servir. Eles são
ministradores, espíritos ministradores, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão cá para nos ajudar. Está a ouvir? Se você não tomar consciência disso, eles podem estar ao pé de si, mas não vão fazer nada. Quando você toma consciência disso, você sabe que você está protegido. Não importa o que houver. Eu habituei-me a andar assim enquanto trabalhava. Eu tive 1 ano e meio desarmado, sem arma. E Deus foi a minha proteção. Mais tarde tive arma, mas eu raramente, eu tive eu tive 32 anos de guarda noturno. Faltou 2 meses ou 3 meses para fazer 33 anos de guarda noturno. E em 33 anos de guarda noturno, em serviço, eu posso contar por os dedos de uma mão quantas vezes eu tirei a arma do cólera. Em serviço. Para poder apontar alguém ou em questão de alguma coisa, em serviço. Porque nunca fui muito de agarrar a arma, a não ser em casos que realmente achava que deveria de puxar da arma. Normalmente não o faria. Mas também porque a minha proteção era Deus e sempre foi Deus e sempre será Deus. Não é uma arma. Não é uma arma. E os anjos me ajudaram, segundo a vontade de Deus, e também estão a ajudá-lo a si. Eles são mensageiros de mensagens de Deus para nós. Nós estivermos quietos, sossegados, de buscarmos a Deus, buscar a direção de Deus para saber o que Ele deseja, Ele vai enviar alguma... Eu costumo muito comparar Deus em questão de direção de Deus como uma televisão. Eu passo a explicar. Você agarra numa televisão, você tem um comando de televisão. E nessa televisão você faz, através do comando, o que quiser. Então faz o quê? Liga a televisão, aumenta o som, baixa o som, corta o som, desliga a televisão. Direção da parte de Deus para connosco funciona da mesma forma. Ele é que tem o comando, não somos nós. Às vezes, Ele nos dá só áudio. Só ouvimos, não vemos nada. Outras das vezes, só vemos, sem imagem. Ou, desculpem, sem som. Peço desculpa. Uma vez é com só som, outra vez é só imagem, não tem som. Outra vez é só imagem. Ouça, até o silêncio de Deus é direção para nós. Eu aprendi, quando eu oro sobre um determinado assunto e eu ouço muito tempo silêncio, eu já sei o que vem aí é algo para eu ter cuidado, é algo para eu estar com muita atenção. Eu costumo dizer que vem aí bomba. Quando eu ouço muito tempo de silêncio da parte de Deus para comigo. Eu sei que alguma coisa vem aí. Então, nós temos a direção de Deus, que pode vir também através de anjos, e vemos aqui várias vezes os anjos apareceram para dar direção para pessoas. Nós temos que buscar a Deus. Eu já falei sobre isto. Querer e buscar a Deus para ter essa direção. Como será essa direção?
o comando está na mão de Deus, Ele é que sabe como. Ele é que sabe como é que há de fazer. Deus já falou comigo através de pessoas não crentes. Pessoas que não aceitaram nunca Jesus, pelo menos que eu saiba, que não aceitaram Jesus, mas que Deus as utilizou para eu ouvir, para eu perceber aquilo que estava a fazer. E na altura uma coisa de errado. Entende? Deus nos quer ajudar. Deus nos quer dar direção. Mas para isso, nós temos que buscar a Deus. Buscar saber o que é que Ele quer. Qual é o desejo dele. Não vamos pensar que sabemos tudo, porque não sabemos tudo. Ouça, não, é que não sabemos mesmo tudo. Quanto mais depressa nós agarrarmos e pensarmos isso e largarmos da mão e dizermos não, eu sei tudo, é assim, é assado, não é nada. Nós não sabemos. Eu não sei. Você sabe o que é que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Eu não sei. Mas se a minha confiança está em Deus, que tudo será bom. E a sua confiança tem que estar em Deus, que tudo será bom. Mas busque a direção de Deus. Busque saber o que é que Ele quer para a sua vida. Qual a direção para a sua vida. Como resolver este ou aquele assunto. Busque de Deus. Fale com Deus. Pare tudo à sua volta e fale com Deus e diga, Senhor, ajuda-me. Preciso de Ti. Preciso mesmo de Ti. Só quando Abraão, Isaac e Jacó viraram para Deus e o buscaram, aí é que se tornou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque eles buscaram a Deus. Até lá era o Deus, mas não era o Deus deles, porque eles nunca buscaram. Mas quando buscaram, tornou-se o Deus deles. Agora, diga o seu nome e diga o Deus de Mário Nóbrega, o Deus de... Diga o seu nome. Porque você está a buscar a Deus. E Ele está a dar a direção. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Busca o Senhor. Busca o Senhor. E Ele enviará o seu anjo, enviará de uma forma, desta forma, uma visão, um sonho, lhe mostrará a sua decisão para a sua vida, a sua direção para a sua vida. Amém? Eu peço ao grupo louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, precisamos de Ti. Mais do que nunca precisamos de Ti. Perante Tu sabes tudo o que está a passar, Tu sabes tudo o que está a aparecer na comunicação social, Tu sabes tudo o que está a passar com cada um de nós. Pouco importa que seja grande ou pequeno, pouco importa, Senhor. Importa Tu. Estás na nossa vida. Nos dás a Tua direção. Sabemos que os Teus anjos estão acampados ao nosso redor e nos livram sempre. Mas precisamos da Tua direção, Senhor. Mostra-nos aquilo que Tu queres. Para que façamos o que Te queres. Para a Tua glória e honra. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Boa semana. E vos espero no domingo.